Pessoal, vamos falar agora então a última parte aí, o último vídeo que trata aí de súmulas vinculantes agora, ok? Semana 8, dia 6, parte 3. Súmula vinculante. Vamos ver o que é então. Artigo 103A vai falar que o STF poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de 2/3 dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante. Então aqui tem várias informações. Primeira, a súmula vinculante só pode, vamos por azulzinho que eu gostei do azul. Ele fica, parece que menos carregado. Então a súmula vinculante vai ser feito o quê? Ó, poderá, o STF poderá aprovar. Então só quem aprova súmula vinculante é o STF. Em outras palavras, nenhum outro tribunal superior tem a competência de aprovar súmula vinculante, nem mesmo o STJ, perfeito? Só o STF, previsão constitucional. Então, a súmula vinculante vai ser sobre o que? Sobre matéria constitucional. Que mais? Só que não é qualquer matéria constitucional. Após reiteradas, então com reiteradas o que? Decisões. Ok? O que significa isso? Toda vez está chegando para o STF a mesma matéria, para ele decidir sobre a mesma matéria, sobre a mesma matéria, sobre a mesma matéria, que se ele tivesse uma súmula vinculante facilitaria a vida dele, facilitaria a vida de todo o poder judiciário, ok? Em termos de decisões judiciais, ok? Ou até mesmo em termos de atos administrativos aí na âmbito da administração pública direta e indireta, em todas as esferas de governo, para evitar que se desdobre em judicialização e que chegue no STF. Então o STF vai fazer o que então? Vai falar, olha, pare de me mandar esta matéria, porque agora eu aprovei uma súmula. Todos devem obedecer essa súmula, ela vincula todo mundo, certo? Então, é chamado efeito erga omnes em latim, ou seja, é para todos. Pronto. Só que para eu decidir para que essa matéria constitucional, para que ela vire então uma súmula vinculante, ela precisa ser o quê? Aprovada por 2/3 dos seus membros. 2/3 dos seus membros, vou pôr aqui embaixo, 2/3 de seus, isso cai em prova, membros, não é maioria absoluta, ok? É um que? É um quórum
qualificado. Veja qual a diferença. Maioria absoluta, você vai fazer o que? Os 11 ministros, divide por 2 e vai acontecer aqui, dá 5,5. Eu arredondo para o número imediatamente inteiro, imediatamente subsequente. Então, inteiro depois de 5,5 é o 6. Então, a maioria absoluta são votos a favor, 6, para virar uma súmula vinculante. Agora, um quórum qualificado, que é o 2/3, que é o que está previsto na Constituição Federal. Veja a diferença, 2/3 multiplicado por 11. 2 vezes 11, 22. 22 divididos por 3 dá 7,33. Arredondo para cima, fica quanto? 8. Então veja que 8 é maior do que 6. Então um quórum qualificado aí. Perfeito? Então vamos continuar a leitura agora. Terá então efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário. A quem mais? A administração pública direta e indireta, em todas as esferas. Todas as esferas. Veja que aqui tem federal, estadual, municipal, não está distrital. Mas é para todos, ok? Aí foi um relapso aí do como que eu posso dizer? Do constituinte, ok? Então o constituinte aí, ele acabou esquecendo de colocar aí a esfera distrital, ok? Bem como proceder então a sua revisão e ou cancelamento na forma estabelecida em lei. Tem a lei para isso? Tem. Então veja que a revisão, o cancelamento, agora risquei tudo lá em cima do outro, e o que? A aprovação da súmula pode ocorrer o que? De ofício ou por provocação, ok? Então é isso. Continuando, parágrafo 1º. A súmula, então, vamos colocar vermelho. A súmula terá por objetivo a validade, a interpretação e a eficácia de normas determinadas acerca das quais haja controvérsia, atual entre órgãos judiciários. Por que tem controvérsia? Porque está chegando no STF em grau como recurso em última instância, significa que está tendo controvérsia no Poder Judiciário, ou entre esses e a administração pública, que acarrete grave insegurança jurídica e relevante multiplicação de processos sobre a questão idêntica. Então imagina, toda hora vai para o STF, o STF tem lá 1000 processos sobre a questão que é igualzinha. Então se ele tivesse uma súmula vinculante, 1000 processos a menos. Celeridade aí, eficácia e eficiência na administração como um todo. A lei 11.417 vai falar que a decisão judicial ou ato administrativo que contrariar enunciado de súmula vinculante ou negar-lhe a vigência ou aplicá-lo indevidamente, caberá reclamação aonde? Lá no STF. Vai dizer, o STF, o pessoal aí não está cumprindo com a tua súmula vinculante, dá porrada neles, sem prejuízo dos recursos ou outros meios admissíveis de impugnação, certo? Podem mandar pro
para o judiciário, por exemplo, ou outros recursos. Olha que importante agora. Parágrafo 1º dessa lei vai falar contra a omissão ou ato de administração pública, o uso da reclamação, para quem lá para o STF, só será admitido após o esgotamento das vias administrativas. Então está em fase de recurso. Você entrou com recurso numa decisão que contrariou a uma súmula vinculante. Então, enquanto não for julgado esse recurso, então, enquanto não for esgotado nas vias administrativas, não poderá ocorrer a reclamação junto ao STF, ok? O STF fala assim: não se admite reclamação contra a omissão da administração sob o fundamento de ofensa à súmula vinculante, quando não demonstrado o esgotamento nas vias administrativas. Então, ele fala: olha, meu amigo, só me manda aqui depois que não tiver mais recurso aí, que aí sim eu posso me posicionar a respeito. Quem pode solicitar a aprovação, então a provocação agora, né? Provocação da súmula vinculante, então ela pode ser então feita de ofício ou mediante provocação junto ao STF. Quem pode provocar essa manifestação do STF para que ele aprove, revise ou cancele uma súmula? Então tá aqui: sem prejuízo que vier a ser estabelecido em lei. Olha, sem prejuízo que estiver estabelecido em lei. Então a lei pode estabelecer, a lei pode, então veja, a lei pode. A aprovação, a revisão ou cancelamento de súmula poderá ser provocada por aqueles que podem propor ação direta de inconstitucionalidade, ok? Quem pode propor ação direta de inconstitucionalidade? Olha só, artigo 103, vai ser proposto aí por quem? Pelo presidente da República, mesa, veja que é a mesa, não é presidente, mesa de Senado, mesa da Câmara dos Deputados, mesa da Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal, governador de Estado ou Distrito Federal, PGR, o Conselho Federal de Ordens dos Advogados do Brasil, partido político com representação no Congresso Nacional e confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. Perfeito? Então, esses estão aptos a propor que ação direta de inconstitucionalidade. E aqui em cima ele está falando que eles podem propor, então, eles podem propor o que? Ao STF aí a aprovação, a revisão ou o cancelamento de súmula. Olha que importante. Então, volto e vou falar uma coisa para vocês agora. Então veja, a Constituição Federal traz dois dos dispositivos: ação direta de inconstitucionalidade e quem mais? E a súmula vinculante. A Constituição Federal traz um grupo de pessoas ou órgãos que podem propor a ação direta de inconstitucionalidade, e ele está falando que aqui pode ser as mesmas, poderá ser, então aqui, sem prejuízo do que vier a ser estabelecido em lei, aprovação, revisão, cancelamento de súmula poderá ser provocada por aqueles que podem propor ação direta de inconstitucionalidade. Então aqui, vamos montar o quadrinho. Nós temos aqui duas situações. Temos a lei e temos a Constituição Federal. A lei, ela traz o que?
essas pessoas e órgãos que são previstos na Constituição Federal, mais tribunais aí de justiça e defensor público, defensor geral da União. Então, outro grupo B. Ok? Então, essa situação aqui. Agora, então, ação direta de inconstitucionalidade pela Constituição Federal. Cabe quem? Ao A. Deixa eu apagar isso aqui, ficou muito grande. Que mais? E aqui embaixo eu vou colocar aqui o azul de novo. E pela súmula vinculante na Constituição Federal pode também quem? A. Pela lei não traz essa previsão aqui, não amplia, certo? Não amplia aí quem pode propor ação direta de inconstitucionalidade. E quem a lei fala? O A, que é da Constituição, mais o B. Por que eu estou fazendo esse quadrinho aqui? Porque tem questões que cobram assim, ó. Cobra dessa forma. Ele pega esse parágrafo e escreve na lei, na questão, a seguinte situação: a súmula vinculante poderá ser provocada para aprovação, revisão ou cancelamento. Aí ele utiliza assim, ó, esse termo aqui, ó, pelos mesmos que podem propor, ou pelas mesmas pessoas e órgãos, pelos mesmos órgãos, ok? Ok, pelos mesmos aqui. Pelos mesmos que podem propor ação direta de inconstitucionalidade. E quando o examinador traz desse jeito, ele diz que a súmula vinculante e a ação direta de inconstitucionalidade é pelos mesmos, ou seja, aqui cabe A e aqui cabe A. É pelos mesmos? Ou é A e B? É A e B. Então A e B, A mais B é diferente de A. Então a resposta da questão é não será. Então não será, ou não serão, né? Não serão pelos mesmos. Aqui, não serão pelos mesmos, ok? Olha só, o artigo 3º da Lei 11.417 amplia então para o Defensor Público Geral da União e para tribunais aí superiores, tribunais de justiça, TRF, TRT, TRE e tribunais aí militares. Aqui nós já falamos aqui, olha, mas vou falar novamente. Do ato administrativo ou da decisão judicial que
contrariar súmula aplicável ou indevidamente aplicar, caberá então a reclamação no STF. A gente acabou de ver isso aí. Que julgando o procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada e, agora que eu quero chamar a atenção, determinará que outra seja proferida ou sem aplicação da súmula, conforme o caso. O que acontece? Então, contrariou a súmula, certo? Contrariou uma súmula, então o STF vai acontecer o que com o STF? Ele vai ficar puto da cara. O STF ficando puto da cara, o ato administrativo, que ele vai fazer com esse ato? Vai rasgar ele? Não, vai anular o ato. E a decisão judicial? Aqui em cima, decisão judicial. Vai ocorrer o que? A cassação. O que o examinador gosta daqui? Ele fala que então vai acontecer então isto, vai se julgar procedente, então vai anular o ato e cassará a decisão judicial reclamada. E vai acontecer aqui embaixo aqui, ó, deixa eu colocar com amarelo aqui. Ó, determinará que outra seja proferida com ou sem aplicação da súmula, conforme o caso. Então não é ele que vai reformular a decisão, então ele vai determinar, perfeito? Determinar. Então questões cobram isso e tome cuidado com isso aí. Beleza, meu povo? Então agora terminamos sim todo o material teórico referente ao dia 6, dá para fazer todas as questões aí tranquilo. Um abraço e até a próxima.